Olha só, nas aulas passadas eu passei para vocês sobre muro de arrimo. Beleza, muro de arrimo. O que acontece? Hoje eu vou dar um exemplo numérico aplicado a concreto armado. Então, eu acabei de conversar com o professor de vocês de concreto armado e ele me disse que vocês já são os feras, já são os top para calcular estrutura de concreto armado. Então, a gente vai aplicar esse conceito aqui para dar andamento então na ligação entre essas duas disciplinas. Olha só, os muros de arrimo são estruturas corridas, certo? De contenção de parede vertical ou quase vertical, apoiadas em fundações rasas ou profundas. O que acontece? Eles podem ser construídos desde os materiais mais básicos, como alvenaria, tijolo ou pedra, ou de concreto simples ou armado, ou ainda ter elementos especiais. Por exemplo, aqui, ó, uma contenção dessa, eu vou ter a cabeça aqui em cima, que é a crista, eu vou ter a base, o dente, o corpo da minha contenção, o tartas e a terraplanagem, o reaterro do terreno. Então, tem esses elementos aqui. A gente viu nas últimas aulas o muro de gravidade, como se dimensiona. Hoje a gente vai focar aqui no muro de flexão. O de flexão ele é muro feito de concreto armado. Até agora a gente tinha dimensionado blocos de pedra, que era matacão, e de concreto simples. Agora hoje a gente vai ver concreto armado, beleza? Então o que acontece? O muro de flexão aqui geralmente vai ter uns 16 a 20 centímetros a crista. A largura da base aqui ela vai ser entre 0,4 e 0,7 da altura da contenção. E a altura da base aqui, que é essa parte aqui, ela vai ser entre 1/10 e 12 avos da altura, beleza? Então, são elementos que a gente precisa. Então, a gente vai focar aqui no muro de flexão. Então, aqui eu trago um exemplo com maior detalhes aqui de muro de flexão. Geralmente, são estruturas muito mais esbeltas, com seção transversal em forma de L. Então, essas estruturas são bastante esbeltas quando comparado, por exemplo, o muro de gravidade, que resiste aos empuxos por flexão. Olha só, ele vai resistir ao empuxo que existe ali devido à flexão. Então, vai combater não com peso, e sim com a flexão. Então, eu vou precisar de uma armadura utilizando parte do peso próprio que se apoia sobre a base e para manter-se em equilíbrio. Então, o que a gente consegue identificar aqui? O muro ele vai precisar ter dreno, certo? Geralmente brita, a gente vai colocar aqui embaixo. A gente vai precisar do material de granular, que geralmente a gente coloca areia, e vai colocar uns drenos aqui para deixar passar a água. Aí tem a parte lisa, tardes, e tem ainda aqui a parte externa, e geralmente a gente vai ter uma canaleta aqui, certo? Que essa água aqui, então, vai escorrer para frente ou para trás. E o que infiltrar vai ser drenado aqui nesse colchão drenante vertical. Então, basicamente, são esses elementos que a gente tem no dimensionamento. O que pode mudar um pouquinho é o elemento estrutural da fundação. Ela pode ser do tipo estaca, pode ser do tipo prancha, pode ser ainda tubulão, beleza? Todas essas são opções que a gente tem para manter a estabilidade do nosso elemento estrutural. Eu não vou focar nessa parte da estabilidade das fundações, porque isso a gente não viu ainda. Então, eu vou focar na parte que a gente já sabe, que é como que funciona a estrutura e concreto armado, por enquanto. Mas imagine o seguinte, quando vocês chegarem lá na disciplina de fundações, vocês já vão conseguir dimensionar, por exemplo, essas estacas ou pranchas aqui, tá bom? Então, hoje a gente não vai dimensionar esse elemento estrutural. Geralmente, as estruturas de muro de flexão, a partir de 5 a 6 metros, ele deixa de ser antieconômico. No entanto, uma maneira de resolver esse problema
com altura superior a 5 são criar essas nevuras aqui, como se fosse uma mão francesa, certo? Preenchida, para evitar a flexão da minha estrutura. Então, isso aumenta a estabilidade contra o tombamento da estrutura. Então, é bastante útil quando eu tenho estrutura acima de 5 metros. Então, feitas essas considerações, vamos fazer então o dimensionamento da nossa estrutura, considerando que eu tenho aqui uma contenção do muro de flexão para suportar uma areia argilosa de peso específico 16 e ângulo de 27 graus com altura de 5 metros numa fundação de areia argilosa. O primeiro passo é fazer o dimensionamento geométrico da nossa peça. Fazer o dimensionamento geométrico. A gente sabe então que a crista, a parte de cima aqui, ó, tem que ter 20 centímetros. Está aqui, então já coloquei. A largura da base deve ter entre 0,4 e 0,7. Ou seja, tem que estar entre 0,4 de 5. Então, daria entre 200 e 0,7 e 350. Então, fica a critério do projetista escolher um valor entre 0,4 e 0,7 da altura. Eu vou escolher aqui 250 centímetros, 2,5 metros. Então, eu estou arbitrando aqui. Caso não passe, eu posso alargar mais, tá bom, gente? Eu posso aumentar essa base. Feito isso, eu também tenho a altura. A altura vai estar entre 12 avos e 1/10 da altura. Eu vou escolher aqui 45 centímetros, vai me atender muito bem, tá bom? Então, são essas as considerações geométricas que eu fiz, adotei alguns valores e vou seguir aqui. Olha só, quando eu faço o dimensionamento, eu preciso saber qual que é a carga que a terra vai atuar aqui, ó, empurrar a minha estrutura, certo? O devido empuxo. Então, o primeiro passo aqui é calcular a tensão total que atua sobre a areia argilosa, a tensão que tem na vertical, que quanto de carga chega aqui no final. Então, basta eu pegar o peso específico vezes a altura e vai dar um total de 80. Então, quer dizer que a carga vertical aqui na base é 80. Só que parte dessa carga ela é convertida para horizontal. Isso depende de um coeficiente de empuxo K. Então, eu vou precisar determinar o coeficiente de empuxo ativo, que vale tangente ao quadrado de 45 menos o ângulo de atrito sobre 2. Isso daqui vocês já conhecem. Substituindo o valor que eu tenho, encontro um coeficiente de empuxo ativo de 0,38. Agora que eu sei o valor do K, basta eu multiplicar a minha força vertical vezes meu K, que eu acho o valor da força de tensão de cisalhamento na base. Então, vai dar um valor de 80 vezes 0,38, vai dar um valor de 30,40. Pronto. Achei, então. Eu vou representar graficamente isso aqui. Vocês, até aqui, gente, não tem novidade nenhuma. Vocês vão pegar e vai ficar com a carga triangular dessa maneira, 30,40 na horizontal. Então, essa é a carga uniformemente distribuída na forma triangular que atua sobre o muro de arrimo. Beleza? Feita essa consideração, vou limpar aqui e vou calcular o valor do empuxo ativo. Como se trata de uma carga triangular, é base vezes altura sobre 2. A base é a tensão de cisalhamento, a altura é 5, tudo sobre 2, vai dar 76 kN por metro. Isso quer dizer que eu estou fazendo esse cálculo para cada metro de muro, porque uma estrutura corrida, o valor que eu calcular, basta eu considerar quantos metros tem e multiplicar, tá bom? Então, feito isso, eu vou calcular esse valor da carga, onde que ela vai estar concentrada? Ela vai estar concentrada a 1/3 da base maior. 1/3 de 5 metros, basta pegar 5 metros e dividir para 3, vai dar 1,6666. Arredondo aqui para 1,667, tá bom? Feito isso, eu calculo o esforço de momento fletor. Então, olha só, vai girar nesse sentido aqui, ó, causar um momento
momento nada mais é do que a força vezes o braço de alavanca, a distância. Então, a força já é 76 e a distância está aqui, que é 1/3 da altura total. A gente vai encontrar, então, um momento de 126,69 kN. Beleza? Gente, até aqui não tem novidade nenhuma, a gente já sabia fazer isso, consegue calcular os outros passos se fosse o muro de gravidade. Até aqui não tem problema nenhum, tá bom? Então isso daqui é bem tranquilo, isso daqui vocês já fizeram bastante exercício. O que vai mudar agora é que é um muro de flexão, então eu não vou combater isso dessa maneira, eu vou combater isso com a armadura, tá bom? Então essa estrutura ela vai resistir no sentido contrário com uma armadura, tá bom? Então vejamos o seguinte, ó. Antes de fazer isso eu vou fazer uma análise no F2, tá bom? No F2 eu vou pegar aqui, anotar o valor do momento, 126,69. Então, no F2 eu desenhei a estrutura aqui, ó, desenhei a estrutura e coloquei a carga distribuída aqui, ó, tá aqui no F2. Joguei no F2, calculou o momento, tá bom? O que acontece? Se a gente observar o gráfico de momento, olha só, ele é parabólico, tá bom? Ele é parabólico. Na verdade, é hipérbole. É uma hipérbole. O que acontece? Bem aqui nesse ponto, na base, ele é máximo. Só que à medida que ele se afasta da base, ele vai diminuindo até chegar em zero aqui em cima. Olha só, até chegar em zero. O que acontece? Então, a gente observa que à medida que se afasta, ele vai diminuindo. Então, eu não posso calcular a armadura só para o momento máximo. Eu vou dividir essa estrutura aqui em 1 metro, tá bom? Eu vou fazer 1 metro aqui, 2, 3, 4 e 5 metros, certo? E eu quero saber o momento em cada ponto desse. Eu posso vir aqui na minha estrutura. Posso vir aqui na minha estrutura e calcular isso aqui, gente. Calcular isso aqui, olha só. Para quando fosse 1 metro aqui, quando fosse 2 metros, 3 metros, 4 metros, 0 metros, tá bom? Poderia fazer isso aqui cortando essa carga triangular em diversos pontos. Só que eu fiz isso no F2. No F2 fica melhor, tá bom? No F2 eu faço mais rápido aqui. Eu encontrei os momentos nas diversas seções. Porque a gente sabe que vai diminuir drasticamente. De 126 foi para 64, depois foi para 27, depois 8.1, 1 e depois zerou. Olha só, então, a armadura ela vai ser solicitada mais onde existe mais momento, e aqui na ponta onde for zero, quase eu não vou precisar de armadura, só armadura mínima, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou limpar isso daqui, vou trazer minha estrutura aqui, e preciso ainda fazer uma avaliação da minha base aqui. A base ela vai ser 0,20 ou 20% da base aqui, 10% da base aqui e 70% aqui. Esses valores aqui são o que a literatura recomenda. Como é 2,5, então 20% de 2,5 dá 50 centímetros, 10% dá 25 centímetros e 70% dá 1,75. Tá bom? Então quer dizer que aqui embaixo ela vale 25 e aqui em cima vale 20. Não teria problema, gente, se eu fizesse, por exemplo, logo tudo de 25, tá bom? Tudo de 25 já resolveria minha vida. Mas geralmente ela vai ter essa seção um pouquinho inclinada, tá bom? Porque devido à deformação à flecha, essa estrutura ela pode deslocar um pouquinho para trás aqui, ó, devido à carga que aplica aqui. Então ela pode se deslocar um pouquinho para a esquerda aqui. E essa pequena inclinação, tá bom? Ela minimiza o efeito visual da flecha, tá bom? Então basicamente por isso. Se eu colocasse reta aqui também atenderia muito bem. Eu poderia fazer então toda ela 25% inclinada aqui, certo? Mas eu
mantive aqui dessa maneira. Então tá, quer dizer que embaixo aqui, ó, só esse pedaço, estou trabalhando só nesse pedaço aqui, em cima é 20, embaixo 25. O que eu vou fazer? Eu vou dividir em 1 metro a cada 1 metro essa estrutura. Ó. Dividir em 5 partes iguais, são 5 metros. Então, o que acontece? Dividir em 6 seções. Na primeira seção aqui, na seção 6, eu contei de baixo para cima, o que acontece? Tem 20 centímetros. Na próxima vai ter 21, na seguinte 22, 23, 24 e 25. Beleza, confere. Aí o que acontece? Quando a gente trabalha com concreto armado, eu preciso determinar a altura útil. A altura útil depende, que é o D, depende da altura da seção, certo? Menos o cobrimento, menos a armadura longitudinal. O professor de concreto de vocês já me falou que vocês manjam disso daqui. Então, por exemplo, a NBR 6118 fala o seguinte: em obras em contato com o solo, na classe de agressividade 2, que é perímetro urbano, eu preciso ter um cobrimento nominal de 3 centímetros. Então, o cobrimento aqui, ó, é 3 centímetros. Digamos que a gente vai utilizar uma armadura de ferro de 16 milímetros. Então, eu coloco aqui, ó. Então, o que acontece? O D vai ser H-3 menos ferro de 16 milímetros, que é 1,6. Vou precisar descontar de cada seção 3,8, tá bom? Olha só. Então, o D é H menos 3,8 aqui nas considerações que eu estou fazendo. Para isso, vejamos o seguinte. De cada um desses, ó, de cada valor desse aqui, que são as alturas, tá bom? Da minha viga, eu vou precisar descontar 3,8 centímetros. Então, o primeiro vai dar 16,2, o segundo 17,2, o seguinte 18, 19, 20 e 21,2. Então, eu vou ter essas alturas úteis aqui para cada seção, tá bom? Então, eu tenho a altura normal e tenho a altura útil, porque lá em concreto armado, a gente não usa a altura da seção, usa a altura útil, no qual precisa descontar o centro de gravidade da peça, da armadura longitudinal, e precisa descontar o cobrimento de norma. Poderia descontar até o estribo aqui também, mas nem vou entrar no mérito, senão a gente não sai daqui. Então, beleza, vou resumir isso aqui, olha só. Coloquei aqui o D de cada um, e vou colocar aqui para vocês também o momento em cada ponto. Lembra que a gente tinha calculado o momento lá no F2 de cada ponto? Eu sei que o máximo tinha dado 126,69. O F2 trabalha com uma casa decimal, ele deu 126,7. Está correto aqui, é só um arredondamento. E eu peguei e calculei no F2 quanto que é o momento para cada metro aqui, certo? O que acontece? Eu vou fazer o cálculo da armadura para cada seção. Eu vou fazer para a seção 1, seção 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou fazer, então, 6 cálculos. Eu vou considerar aqui, para efeito de cálculo, vou considerar o concreto de 25 MPa, o concreto C25, e o aço aqui, ó, o CA 50, tá bom? CA 50. Então, que é o aço de construção civil. Feitas essas considerações, o primeiro passo aqui, depois de calcular os parâmetros de tensão de cálculo dos materiais, é calcular o momento fletor reduzido, o MI. Esse é o método do professor José Milton de Araújo, que eu vou abordar aqui com vocês, que é o mesmo método que o professor de concreto utiliza. Então, aqui não tem novidade nenhuma. O momento, então, vai ser o MD. Quem que é o MD? É o momento de projeto vezes 1,4 vezes 100, porque eu transformo esse metros aqui em centímetros. Aí, a base aqui, gente, a nossa base
sempre para muro de arrimo, a base a gente está considerando 1 metro de muro, tá bom? A altura útil aqui nessa seção é 21,2 ao quadrado e o sigma CD, a partir da tensão de cálculo resistente do concreto, é 1,52. Eu calculo o valor desse Mi, deu 0,2569. Esse valor ele é menor que o Mi limite, que é 0,2952. Portanto, eu vou ter a armadura simples. E se tivesse armadura dupla também não tinha problema, que vocês sabem calcular a armadura dupla. Beleza, armadura simples. Se é armadura simples, eu vou calcular o segundo passo, que é a taxa mecânica de aço, que vai ser 1 menos raiz de 1 menos 2Mi. O Mi está aqui, ó, acabamos de calcular. Basta substituir aqui na equação, a gente vai encontrar uma taxa mecânica de aço de 0,3066. Isso daqui também não tem novidade para vocês, porque vocês já sabem utilizar, dimensionar a estrutura em concreto armado. Agora o terceiro passo, calcular a área de aço da armadura tracionada. Então, a taxa de aço, eu acabei de achar, a base é 100, o D está aqui, ó, o D. O sigma CD é 1,52, o FYD 43,48. Então, tá aqui, fiz a substituição. Eu acho uma área de aço para a seção 1 aqui de 22,72 centímetros quadrados por metro. Então, quer dizer que em cada metro desse muro, dessa contenção, eu vou precisar colocar 22,72 centímetros quadrados de aço. Gente, tudo beleza até aqui? Alguma dúvida? Aqui agora vai complicar. Até aqui eu falei de mecânica dos solos e falei agora de concreto armado. Então, eu estou combinando aqui os conhecimentos que vocês já possuem, tanto de mecânica dos solos, que é empuxo, momento, e estou aplicando aquele momento para calcular a armadura do muro. Então, é bem tranquilo, eu estou juntando os conhecimentos. Então, a ideia é que vocês, ao longo do curso, conectem esses conhecimentos, que às vezes parece isolado, mas estão todos juntos, estão todos unidos, estão todos conectados. Então, o engenheiro civil tem que aprender a fazer isso, né? Olha, eu sei como calcular momento em obra de terra. Só que eu sei que a partir do momento, com concreto armado, eu consigo calcular a armadura. Então, estou juntando os conhecimentos. Vou fazer o seguinte, olha só. Para essa seção aqui, eu calculei a taxa de aço, certo? Quanto de aço eu vou precisar? Vou precisar dessa área de aço. Da mesma maneira, eu vou calcular para a seção 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu vou calculando aqui, ó. Para a seção 2, deu 11,24. Para a seção 3, deu 4,76. Para a seção 4, deu 3,30. Para a seção 5, 3,15. E para a seção 6, deu 3 centímetros quadrados. O que acontece? Essas três últimas aqui, deu taxa mínima, tá bom? Deu uma taxa mínima de aço, taxa mínima. Em função da taxa mínima, então, esses três últimos aqui precisam de armadura mínima. Por quê? Se o momento é 0 aqui, teoricamente eu não tenho esforço. No entanto, a NBR 6118, que é a norma de concreto armado, manda eu colocar uma taxa de aço mínima. Essa taxa de aço mínima é de 0,15% da seção, tá bom? Então, feitas essas considerações, eu coloquei taxa mínima. O que acontece? Eu estou estimando que eu vou precisar colocar uma armadura aqui. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Como essas taxas de aço aqui para o muro de arrimo deram tão baixa, eu vou considerar que daqui para cima, eu vou precisar tudo da mesma taxa de aço. Eu vou utilizar, então, esse aqui valor como referência. Então, tanto na seção 4
quanto na seção 5, quanto na seção 6, eu vou colocar essa quantidade de aço aqui, tá bom? Para eu saber quantas barras serão necessárias, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que uma barra de 12,5, 12,5 milímetros, tem uma área de aço de 1,23. Então, basta eu pegar essa aqui, ó, essa área aqui, e dividir pela área de uma barra. Então, assim eu acho o número de barras. Vai ser a área de aço dividido pela área de uma barra. Então, 4,76 dividido para 1,23, 3,89. Sempre eu vou arredondar para cima. Então, na verdade, eu vou precisar colocar aqui, ó, 4 barras de 12,5 para me atender. Essa é uma maneira de fazer. Eu vou ensinar uma maneira para vocês muito mais eficiente, que é utilizando as tabelas, tá bom? Então, eu vou limpar esse daqui. Vou colocar aqui já os valores calculados de cada um, tá bom? Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma tabelinha de aço e vou ver o seguinte, ó. Eu vou procurar essa área de aço aqui na tabela, tá bom? Então, eu vou dar um zoom aqui na tabelinha. Olha só, tá aqui a tabela de aço. Aí eu pergunto para vocês, para a barra de 12,5, que está bem aqui, qual chega mais próximo da nossa área de aço lá? Qual o espaçamento? Entendeu? Eu vou cruzar a nossa barra com o espaçamento, entenderam? Vou cruzar a nossa barra de aço, nossa área, com o espaçamento. No caso aqui, a nossa área é 4,76. Vou chegar o mais próximo, não pode ser menor. Pode ser maior. Então, qual espaçamento eu vou precisar? Para a barra de 12,5, qual espaçamento aqui que eu vou cruzar esses dados para chegar o mais próximo? R$ 27,5 dá 4,55. E quanto que é a nossa área de aço? Nossa área de aço é 4,76, ó. Então é menor, pode ser maior, não pode ser menor. Então, 4,55 não pode, então tem que ser a de cima, ó, 5 centímetros quadrados. Eu vou precisar de um espaçamento de 25. Então pronto, vamos começar o detalhamento. Vou desenhar minha estrutura aqui e, ó, daqui de cima até aqui embaixo, eu vou fazer um dente lá em cima. O ferro ele vai passar aqui, ó, até lá embaixo, e eu vou colocar então ferro de 12,5 espaçado ao longo da minha contenção a cada 25 centímetros. Então é isso que eu vou fazer. Vou então colocar aqui, ó, um ferro de 12,5 espaçada a cada 25. Dúvidas aqui, gente? Dúvidas aqui? Como que eu cheguei nesse valor? Valcília, Thiago, Matheus, Danley. Tá bom. Então, essa área aqui, gente, essa área aqui, olha só. Essa tabela aqui, ela tem pequenos errinhos, ela é arredondada aqui, só que eu sei o seguinte, ó. Isso aqui, ó, vai dar uma área de aço de 4,92, tá bom? 4,92. O que acontece? Para chegar em 11,24, quanto de aço falta, gente? Quanto de aço falta? Olha só. Tá vendo que aqui, ó, nessa seção, já está passando uma área de aço de 4,92, certo? Então, para chegar em 11,24, falta quantos centímetros quadrados? Basta subtrair 11,24 menos 4,92. Está faltando 6,32. Está faltando uma área de aço de 6,32, tá bom? Por quê? Aqui, olha só, já está passando uma área de aço 4,92. Para chegar em 11,24, falta 6,32. Então, eu vou procurar aqui na tabela
em ferro de 16, que é o que eu estava esperando. Quanto que é o espaçamento? O Alejandro, eu acho que não vai faltar 6,32. Então, quer dizer que vai dar 6,67, espaçamento de 30, tá bom? Eu desconto já o que está passando. Então, eu vou colocar aqui, gente. Colocar aqui, olha só. Daqui, ó, para baixo, certo? Uma barra de ferro de 16 a cada 30, na verdade, né? A cada 30. 6, deixa eu ver. 11,24 menos 4,92, 6,32. Então, vai dar 6,67. Só arrumar aqui. Pronto. Então, achei uma área de aço de 6,67. Aí, beleza. Da mesma maneira, eu vou então fazer para encontrar esse 22,72. Olha só, eu vou descontar o ferrinho azul que já passou aqui, que é 4,92, e vou descontar ainda 6,67, tá bom? 6,67. Então, vou precisar descontar esses dois ferrinhos aí. Então, vou pegar 22,72 menos 4,92 menos 6,67. Vai faltar uma área de aço de 11,13. 11,13, tá bom? 11,13, certo? 11,13. O que eu vou fazer? Vou procurar aqui 11,43. Eu iria colocar então ferro de 16 a cada 17,5. Então, coloca aqui dessa maneira. Então, dessa maneira, eu vou dispor dos ferros para atingir. Ou seja, vou colocar ferro de 12,5 a cada 25, ferro de 16 com altura de 2 metros, tá bom, gente? Essa é com altura de 200 centímetros aqui, ó, a cada 30 centímetros, e com altura de 1 metro, a cada 17 centímetros e meio. Imagina o seguinte, gente, isso na hora de construir o armador ler, tá bom? Então, isso complica muito. Então, o ideal é que a gente coloque esses espaçamentos aqui, ó, todos iguais, dê uma homogeneizada. Tá vendo aqui? Um fica a 25, outro a 30 e outro a 17,5. O que eu posso fazer? Eu posso achar um meio termo aqui entre 17, 25 e 30. Eu posso dizer que o 25 é o meio termo ali. Então, eu vou colocar todas as barras a cada 25, que assim eu dou uma homogeneizada, diminuo o erro, a possibilidade de erro na execução. Fica um pouquinho mais caro, mas fica mais fácil de executar. Aqui seria o jeito mais
econômico. Seguindo a risca, isso daqui ficaria econômico. Então, para facilitar aqui, eu coloquei todas as barras aqui, olha só, a cada 20, tá bom? A cada 20. Coloquei ferro de 12,5 a cada 20, coloquei ferro 16 a cada 20 e ferro 16 a cada 20. Então, dessa maneira, eu coloquei o espaço para todo mundo a cada 20. E somando, olha só, aqui eu precisaria de uma área de aço de 4,76 e eu coloquei uma área de ar de 6. Aí 6 mais 10 dá 16. E eu precisaria de apenas 11. Se eu somar 6 mais 10 mais 10, dá 26. E eu precisaria apenas de 22. Ou seja, eu coloquei um pouquinho mais de aço, aumentei um pouquinho o custo, mas coloquei todas as barras com o mesmo espaçamento. Tá bom? Isso facilita na execução. O armador só sabe que a cada 20 centímetros eu vou colocar uma barra com 4 metros, uma barra de 16 com 2 metros e uma barra de 16 com 1 metro, tá bom? Isso aqui, gente, só é o detalhe construtivo, tá bom? O detalhe da flexão. E como que a gente vai armar isso? Olha só, eu vou limpar isso daqui e vou detalhar isso daqui no muro de arrimo. Isso daqui foi só o corpo. Só que esse aço todo, ele deve estar em toda a estrutura, tá bom? Não é só no corpo. Se eu colocar aço só aqui, ele vai quebrar bem aqui, ó, vai quebrar bem aqui, tá bom? Esse aço, então, tem que se conectar com a base. Vou até dar, antes de começar aqui, eu vou falar de escadas. Olha só, geralmente em escadas, vocês vão aprender semestre que vem escadas desse jeito. Eu não vou colocar os degraus aqui não, mas o que acontece? Quando eu coloco uma escada aqui, a armadura da escada, ela deve fazer como? Geralmente o pessoal quer fazer assim, ó, coloca um ferro aqui e faz isso aqui, ó, dessa maneira. Quando o pessoal não sabe construir, faz. E eu não posso fazer isso, olha só. A maneira correta de fazer essa escada, eu preciso cruzar essas barras de aço. Então eu vou pegar o seguinte, vou pegar e vou fazer uma barra aqui e outra barra aqui, ó, se cruzando, entenderam? Outra barra aqui, ó, elas se emendam, tá bom? Professor, e se eu não quiser emendar dessa maneira? Eu posso dobrar e fazer uma cruz assim, ó. Dobra aqui. E faço isso. Faço dessa maneira aqui. Faço assim. Então, teria essas dobras. Para que isso? Para evitar com que essa mudança de direção, a estrutura não faça assim, ó. Ela quebra, certo? É um empuxo negativo, tá bom? Então, da mesma maneira, o ferro que vinha aqui, ele não pode simplesmente fazer assim. Ele tem que dar uma volta ali para, então, seguir a mudança de direção. Então, levando isso em consideração de concreto armado, o primeiro ferro vai ser assim, ó, que é ferro de 12,5 a cada 20. O que eu vou fazer? Ele vai vir lá de cima, vai descer, vai fazer uma dobra aqui, ó, e vai mudar a direção, tá bom? Toda vez que um aço for mudar de direção e eu não quiser cortar, eu tenho que fazer essa volta, tá bom? Isso a gente vê muito em escada. Quando vai executar uma escada e não tiver esse aço cortado ou rodado dessa maneira, quer dizer que essa escada vai quebrar. Pode confiar que isso daí vai dar ruim no futuro. Então, o segundo ferro da mesma maneira. Ele vem aqui, ó, ferro de 16 a cada 20. Ele faz o mesmo sentido. Desce, dá uma volta e segue para frente aqui, tá bom? Então, ferro 2. O ferro 3, em vez de ele ir para frente, eu vou colocar ele para trás. Então, tá aqui, ó, ferro 3. Então, seria isso, ó, deu uma girada ali e passa, tá bom? Então, essas são as armaduras detalhadas que eu estou colocando aqui. Fora isso, gente, eu ainda vou colocar
uma armadura complementar do tipo aqui de ancoragem. O muro, gente, o muro, ele vai querer quebrar para trás aqui, olha só. Ele vai querer quebrar devido ao momento fletor para cá. E onde que ele vai quebrar? Ele vai quebrar bem aqui, ó, gente. Vai rachar bem aqui. Para não rachar bem aí, eu coloco uma armadura no outro sentido. Então, essa armadura de vermelho, ela vai evitar a fissura, vai evitar a ruptura, tá bom? Então, por isso, eu vou colocar uma armadura complementar aqui, que é essa armadura de vermelho. Ela vai ser 50% do AS1, da armadura máxima. 50% de 22,72 vai dar 11,36. 11,36, gente, eu posso colocar ferro de 12,5 a cada 10 centímetros. Então, a cada 10 centímetros, eu vou colocar ali no meu muro de arrimo um gancho desse aqui para resistir aos esforços, tá bom? Então, basicamente, é essa estrutura que eu tenho aqui de armadura para resistir aos esforços. Só que, se eu colocar esses ferros dessa maneira, gente, na caixaria, eles não ficam. É a mesma coisa que quando eu calculo uma viga, eu coloco dois, só precisaria colocar dois ferros embaixo. Só que como que eu vou colocar o estribo se não tem ferro em cima? Eu coloco uma armadura construtiva aqui, tá bom? Uma armadura construtiva só para dar forma geométrica na estrutura. Então, da mesma maneira, em muro de arrimo, eu vou precisar colocar uma armadura construtiva aqui. Então, olha só, eu vou colocar umas armaduras construtivas. Primeira situação, eu vou colocar lá em cima na crista, vou colocar na crista, eu vou colocar aqui uma barra aqui, gente, olha só, para fechar a forma geométrica, eu uso o ferro mais fino, um ferro de 6,3, um ferro de 5, espaçado ao máximo que permitir, que é 30 centímetros. Eu vou colocar aqui em cima 4 ferros de 16 e aqui dentro também, gente, 4 ferros de 16, tá bom? Ele vai dar mais rigidez à minha estrutura. Eu vou colocar aqui, ó, ferrinhos transversais, como se fosse um estribo, nesse sentido, ó, ferro de 5, espaçado a cada 30. Então, um ferro do outro aqui, ó, vai estar espaçado a cada 30 centímetros. E eu vou colocar no outro sentido também o ferro de 5 a cada 30, quer dizer que eu vou encher isso daqui de ferro, como se fosse uma costela, o pessoal fala uma armadura de costela, espaçada a cada 30 centímetros. Embaixo da base, em cima da base também, eu coloco esse ferro, tá bom, gente? Então, eu vou colocar esse ferro também dessa maneira. Então, assim é o detalhamento completo da minha armadura, tá bom? O que a gente calcula, a gente calculou até o ferro de número 4. Aí, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9 são armaduras construtivas. São armaduras que a gente coloca para dar forma geométrica, tá bom? Então, essas armaduras até o 9 aqui são apenas construtivas. Eu coloco o ferro mais fino aqui, espaçado o máximo permitido pela norma, que é 30 centímetros. Dúvidas aqui, gente? Dúvidas? Pode falar, Leandro. Ó, esses aqui de azul, ó, tá aqui, ó, puxei a setinha, tá afastado longitudinal, ao longo do muro. Esses que estão só a bolinha, estão no sentido já transversal, como se ele tivesse assim, ó, certo? Como se fosse um estribo. Esse aqui é um corte na seção. Isso, é como se ele tivesse assim, ó.
Tá aqui, eu vou tentar desenhar aqui. Olha só. Esse ferro, vou fazer o de azul aqui primeiro. O de azul, que for o ferro mais grosso, ele vai aqui, né? Esse é o lado maior, ele vai ficar aqui, ó. Isso, ele vai ficar assim, o azul. Aí eu vou colocando dele a cada, cadê o azul? A cada 20 centímetros na minha estrutura. Eu vou colocar, aí beleza? Esse é o azul. Só. Vou fazer o roxo aqui pra gente ter noção. Cadê esse tempo? O roxo. O roxo já é 1 metro aqui. Ele vai fazer assim, ó. E vou colocando aqui. Ele vai para trás, dentro do muro. E esses ferros, aí vai vir aqui ainda esse azul bem clarinho aqui, ó. Vou desenhar um outro azul clarinho que é uma armadura complementar. Ele vai vir aqui, ó, para dar forma geométrica, ó. Ele vai colocando a cada 30 para fechar. Isso. Aí, uhum, uhum. Isso, agora ficou melhor. Aí o outro ferro, que esses ferros aqui, ó, só que tá só a bolinha, eles são no sentido, nesse sentido aqui, ó. Eles vão sendo colocando aqui. Então é muito ferro um muro desse para resistir aos esforços. Só que é uma estrutura esbelta em comparação a um muro de gravidade. Então essa seria a diferença básica. Eu não entrei no detalhamento, mas eu disponibilizei para vocês lá na sala, lá no AVA, um material complementar, que ele detalha em vista, em corte, tudo isso que eu falei. Gente, dúvidas até aqui?